Bom, vamos começar falando sobre a novela Santiago Sossa. Vamos lá? Apuração aqui dos amigos do Colina 1927. O que está faltando para o Sossa fechar com o Vasco? Segundo os amigos Cauê Rodrigues e Gustavo Tutinha, o entrave na negociação entre Vasco e Racing acontece por conta de uma pedida, além do que foi acordado anteriormente pela equipe do Racing. Apesar disso, a negociação ainda não está descartada, muito pelo contrário. As partes adotam um sentimento de que a negociação será concluída com a venda do Sossa para o Vasco da Gama. Hoje, dia 30, haverá uma nova reunião entre os representantes dos dois clubes para definir a situação. O Vasco não quer que essa novela continue, não quer mais um capítulo nessa novela, como aconteceu com o De Ossa, né, que virou uma novela de mais de 2 meses. Até agora não acabou a novela De Ossa, mas aparentemente não vem mais, né? Já até se fala menos. Hoje deve ter uma definição em relação ao Santiago Sossa, até porque ninguém aguenta mais também, hein? Tá todo mundo de saco cheio já dessas novelas que o Vasco se mete nas negociações. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre o clássico contra o Fluminense nesse sábado no Maracanã. O Vasco hoje, apesar de ter jogado ontem pela Sul-Americana, fez um trabalho ali de recuperação muscular, fez um trabalho ali, né, até um pouco tático para poder já se preparar para o jogo desse final de semana, né? O Vasco volta a campo, teremos um grande desfalque nesse sábado, né? Lembrando que o volante Thiago Mendes, que é o nosso capitão, que fez ontem o gol da vitória e da classificação, não jogará. Ele está suspenso, levou um terceiro cartão amarelo na última partida ali da Copa do Brasil, então não poderá enfrentar o Fluminense. Porém, tem uma novidade positiva, né? O Jair entrou muito bem no jogo ontem e a tendência é que ele ganhe uma vaga nesse meio de campo aí, nessa partida de sábado, né? O Vasco deve também ter a volta de Cauã Barros ali como titular, né? O treinador Pedro Emanuel ainda não definiu como que ele vai fechar esse meio de campo, né? Mas deve ter Jair e Cauã Barros. O terceiro homem do meio de campo pode ser o Ramon Rick, que não foi bem no jogo de ontem, pode entrar ali com outro jogador, como o Rojas, que não vem sendo utilizado nas últimas partidas, pode manter o Nuno Moreira jogando ali como um camisa 10, enfim, a gente vai ter mais um treino amanhã para poder definir essa equipe, né? Outras tendências aí que devem ser permanecidas é ali, na lateral direito, o PH, foi o melhor em campo ontem, deve permanecer como titular. A gente deve ter a volta do Cuiabano na lateral esquerda, na vaga do Piton, e a gente deve ter ali no ataque o Brenner ganhando a vaga do Spinelli, né, cara? O Spinelli aí, mais uma partida muito fraca ontem, né? E o Brenner entrando bem no segundo tempo, pode acabar, né, sendo escolhido aí para começar esse clássico aí entre os 11 que irão a campo. Então a tendência é que o Vasco vá a campo com o seguinte time: no gol, Léo Jardim, na direita, PH, e na esquerda, o Cuiabano, dupla de zaga com o Cuesta e com o Robert Renan, meio de campo ali, Cauã Barros, Jair. E aí a grande dúvida de quem será esse terceiro homem, se eu tivesse que apostar aqui, eu colocaria minha grana no Nuno Moreira, né, porque parece que é um jogador ali escolhido do técnico aí nessas últimas partidas, todas começou entre os 11, então a tendência é que ele seja mantido no time, e lá na frente a gente deve ter o Carlos Andrés Gomes, o Adson e ali centralizado o Brenner, como eu trouxe, né, para vocês, ganhando a vaga do Spinelli. Se você me perguntar hoje se eu tô confiante numa vitória, cara, clássico, tudo pode acontecer. É óbvio que o Fluminense vive um momento melhor, né? É óbvio que a gente perdeu um dos principais jogadores, que é o Thiago Mendes, para essa partida, mas temos que acreditar, né, cara? Eu acho que tem que entrar em campo com muita vontade, muita determinação, muita obediência tática aí para poder conseguir pelo menos sair com um empate e aí definir, né, o resultado no jogo ali da quarta-feira, né, que vai trazer, obviamente, quem será o classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre essa carta na manga usada pelo Admar. Admar aproveita que está na Argentina e hoje os amigos da ESPN, o jornalista Bruno Andrade, confirmado também por outros veículos como o Globo Esporte, as negociações entre Vasco e River Plate por Kevin Castanho, volante camisa 5 da seleção colombiana, jogador da Copa do Mundo. Seria por um empréstimo com obrigação de compra, pelos mesmos valores que o Vasco queria ali o Santiago Sossa. Vamos lá, compra por 6 milhões e 7 milhões de dólares. 6 a 7 milhões seria a obrigação de compra, dado ali pelo empréstimo com obrigação. O Santiago Sossa, pela informação, segue sendo a prioridade, mas o volante colombiano aparece como uma alternativa caso o jogador do Racing não assine com
o Cruz Maltino. E aí existe o ônus e o bônus. O ônus é o Vasco trazendo um reforço, que é um jogador do River Plate. Com certeza o River está precisando de grana e vai aceitar a proposta que o Vasco fizer. Vai aceitar ali, não vai fazer grandes exigências como os outros clubes vêm fazendo. O fato é que se o Vasco não contrata o Sousa, perde um baita jogador, mais completo. Eu vejo o Sousa como um cara mais completo, além de ser dinâmico no meio-campo, titularíssimo, é um cara que é líder, é um cara que é capitão, né? E vai ajudar muito o Vasco, principalmente nessa questão de confiança. Por exemplo, ontem o jogo não foi dos melhores, mas a vitória traz muita confiança. É o que o Vasco estava precisando. As ideias do Pedro Emanuel são boas. Alguns jogadores vão ser recuperados, com o PH. Já demonstrou que quer jogar. O Brenner, ele está se demonstrando um jogador que ele não é o cara que chegou no Vasco para ser o centroavante. Ele é o cara do associativo. É o cara que vai ajudar na construção. Ele não é centroavante, ele não é o cara que vai jogar de costas pro gol para fazer o pivô. Então são pontos que o Pedro Emanuel está descobrindo. O Ramon Henrique, ora jogando de camisa 8, ora jogando de camisa 10, apoiando. Mas precisa de jogador que dentro de campo vai ajudar nessa clareza dentro das propostas do Pedro Emanuel. Por isso que o Vasco ainda insiste, tem como prioridade o Santiago Sousa. Essa é a realidade. Mas não inviabiliza o Admar de usar essa carta na manga. As negociações estão na mesa, as propostas também, tendo algum desfecho dentro dos próximos vídeos, a gente vai trazer para você no plantão do Vascão. Então, informações importantes aí para trazer a você na noite, né, desta sua quinta-feira. E é a partir disso que o Vasco negocia. E então entramos na informação relacionada a Santiago Sousa. A informação que eu tenho, nas últimas horas tivemos muitas novidades envolvendo Santiago Sousa, mas eu estou aqui para trazer a realidade. A informação que eu tenho é que não é fácil o Vasco da Gama conseguir a contratação do volante argentino. Por quê? O Vasco da Gama está muito distante da contratação desse jogador. O Racing, ele está irredutível quanto a receber 50% do valor total da operação. Então o Racing quer 4 milhões e meio de dólares. Um valor hoje, né, na nossa moeda, próximo aí, amigo torcedor Cruz Maltino, a 22 milhões e meio de reais. É o que o Racing quer de primeira. O Vasco não tem esse dinheiro em mãos e vem tentando negociar junto ao clube argentino a possibilidade de pagar o valor de 45 milhões de reais, ou seja, o valor total da operação, apenas no meio do ano que vem. Inclusive, o diretor executivo Admar Lopes foi até a Argentina com esse intuito, negociar com a diretoria do Racing a possibilidade de não pagar um valor agora, de 50%, né, do total da operação neste momento, e pagar a grande parte da operação no meio de 2027. Entretanto, volto a repetir, a diretoria do clube argentino está irredutível, quer receber um valor. O Vasco não consegue esse valor com o Marcos Lamarque, que o futuro investidor não pode fazer um aporte ao Cruz Maltino nesse momento. E agora, diante de toda essa situação, a operação ela ficou muito distante. E você pode até se questionar, Lucas, por que o Racing quer 50% da operação nesse momento? Porque o Racing quer 22 milhões e meio, que primeiramente é direito do clube argentino, e outra, o Racing sabe da importância do capitão Santiago Sousa, entende que perder um jogador desse calibre nesta janela de transferências tem que ir ao mercado para repor a saída desse jogador. E sem dinheiro, o Racing não consegue repor a saída do jogador. Então hoje o Racing quer dinheiro para repor a saída de Santiago Sousa. Ou seja, sem grana, sem operação. Sem o Vasco colocar uma alta parte, né, do total da operação, total da negociação na mesa, no momento da assinatura, sem a assinatura, amigo. Essa é a grande realidade. Santiago Sousa possui um grande desejo de vestir a camisa Cruz Maltina, mas hoje a situação envolvendo o Vasco e o volante argentino é exatamente esta.